Olá, gente boa, tudo bem com você? Antes de fazer qualquer coisa, eu queria pedir a você que, por gentileza, você possa dar um likezinho aí, um joinha, ok? Caso você não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, porque essa é a forma que o YouTube entende que esse vídeo tem alguma relevância e possa compartilhar com outras pessoas, ok? Não temos outro objetivo a não ser alcançar pessoas, alcançar vidas. A questão aqui não é financeira, monetária, até porque temos aí apenas 200 inscritos, por enquanto, né? Vamos ultrapassar essa barreira logo logo e eu conto com você, tá bom? Pois bem, antes de fazer qualquer coisa também, eu queria apresentar a você esse livro aqui que muito tem me ajudado nesse tempo pós-moderno, nesse tempo de guerra virtual, ou melhor dizendo, guerra real. Nós estamos acompanhando em tempo real, não é? Essa guerra do Putin. É importante dizermos isso, não é uma guerra da Europa, não é uma guerra da Ucrânia contra é, a Rússia, não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é. Na minha opinião, é uma guerra do senhor Vladimir Putin, uma guerra de ego até. Pois bem, eu quero indicar esse livro a você que tem me ajudado. Esse livro diz o seguinte: Mentes Inquietas, da doutora em psiquiatria Ana Beatriz Silva. E ele vai tratar sobre mentes distraídas, mentes imperativas, mentes impulsivas, mente doentia. Eu creio, para quem gosta de fazer uma análise neurológica, uma análise psiquiátrica, uma análise histórica até sobre a mente, sobre lá desde os princípios de DDA, né? Você vale a pena você adquirir esse livro e fazer essa leitura aí, ok? E aí vai falar do DDA na questão afetiva, na questão emocional, na questão não emocional da mulher, do emocional do homem, o DDA influenciando desde o princípio ali com a criança, etc. Muito bem, eu fui perguntado essa semana, esse período de guerra aí, a gente conversa, quem não está conversando? O mundo está conversando sobre a questão dessa guerra. E alguém me perguntou como que pode ter alguém tão mal contra o senhor Vladimir Putin, que tem a disposição de atingir uma usina nuclear, sabendo que essa usina nuclear é uma autodestruição programada, não é? Porque não somente pode destruir o inimigo, bem como uma boa parte da Europa, bem como também o seu povo. Foi me perguntado sobre isso aí. Como que alguém tem uma mente assim? E eu disse, a resposta está nesse livro aqui. A Bíblia Sagrada vai responder que tipo de mente é essa. Eu já compartilho com você qual é a mente do Putin, né? Do seu Vladimir Putin. Conquanto que aparentemente aos seus olhos ele tenha razão, historicamente ele tem a razão que no período da Guerra Fria a Rússia tentou colocar em Cuba ogivas nucleares pontadas para os Estados Unidos. Cuba está a 50 metros dos Estados Unidos, 50 quilômetros dos Estados Unidos, então seria facilmente atingido. Os Estados Unidos agiu e reagiu e retirou essas ameaças dali. E hoje Putin não quer, obviamente, a OTAN debaixo do seu nariz. Conquanto que isso precisa ser, a Ucrânia precisa ser tomada. O Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, precisa ser ou entregue ou morto ou fugir. Não é? Ainda que pessoas percam suas casas, hospitais sejam atingidos, ainda que famílias morram, para ele não interessa. O que interessa para ele é a conquista desse território que nesse tempo pós-moderno está até demodé essa questão do império pelo império, o império territorial, uma coisa que só vimos em tempo de filmes, não é? Alguém querer estar anexando, a fim de que o seu império, só a história vai nos contar isso aí, não é? Os impérios sejam aí expandidos. Então não bastou para o senhor Vladimir Putin ter a maior nação do mundo, não bastou. Uma das maiores nações do mundo, uma população estimada em 160 milhões de habitantes, não bastou. O maior país em termos de território do mundo hoje é a Rússia, não bastou para ele.
um exército com 1,5 milhão de soldados, o segundo exército mais poderoso da Terra, perdendo apenas para os Estados Unidos, não bastou. Ele tem sobre a sua guarda o maior arsenal de armas nucleares do mundo. São cerca de 6.000 ogivas. Não bastou para ele. Não bastou o fato de que a história, né, ser presidente dessa nação, ele pode ter o carro que ele quiser, comer o que ele quiser, morar onde que ele quiser. Hoje ele mora num palácio. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que moram de aluguel, que moram em palafitas, igual eu já estive em Manaus, já pude ver essas casas. Quantos moram em kitnets? Ele mora em um palácio. Nada disso o saciou. Por que isso? Por que esse hedonismo? Por que esse narcisismo? Por que isso tudo? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, o inimigo da vida, o inimigo da alma, o inimigo de Deus, ele cegou o entendimento de muitos a fim de que essas pessoas não resplandeçam a luz de Deus. Deus criou o ser humano para que a glória dele, do Criador, fosse manifestada. Mas em contrapartida a isso, nós temos o inimigo da nossa alma, que ele faz de tudo para transformar o ser humano, que é algo lindo, algo magnífico, a coroa da criação de Deus, em algo deplorável, em algo horrível. Quantas pessoas estão xingando, até mesmo dentro do próprio país, esse moço? Eu, por exemplo, daqui tenho chamado de filho da pute. Quantos têm ofendido esse moço? Hoje, porque ele está oprimindo, ele está entristecendo, ele está empobrecendo o seu próprio povo. Não foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para que ele fosse abençoador e não destruidor. Então, para mim, respondendo meu mentorando e respondendo a você, essa mente doentia é resultado de uma cegueira espiritual que só Jesus, a exemplo do que fez com o apóstolo Paulo, pode tirar as escamas dos olhos do Vladimir e perceber que ele está matando vidas inocentes. Vida essa que ele não tem direito de tirar. Vida essa que Deus deu. Então, não vale a pena. Porque a segunda razão, a primeira razão, penso eu, dessa guerra, desse sentimento tão mau, tão ruim. Há um documentário no Globoplay, não sei se você tem esse aplicativo, se não vale a pena você ver, o Fantástico do dia 27/2 vai ali dizer a trajetória de Putin. E Putin, para chegar aonde chegou, né, ele passou por cima do seu mentor, do seu líder, Boris Yeltsin. Ele passou por cima do seu povo. Ele matou o seu próprio povo, né, para culpar os albaneses. Então esse homem teve coragem de fazer isso. O que mais ele poderá fazer? O que irá impedi-lo de fato, a força passar por cima da Ucrânia? A segunda razão pela qual penso que esse moço faz isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai dizer que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, se achando, se idolatrando, né, se achando semideuses, ou na cabeça de alguns, até o próprio Deus. São razões para mim que a Bíblia vai dizer o porquê desse moço estar agindo desse jeito. Mas eu quero dizer algo para você, e é o mais importante. É possível que você não seja presidente da Rússia. É possível que você não seja alguém que está jogando bomba, até porque não tem condições para isso, bomba no país vizinho, na casa do vizinho, mas seja alguém também com um coração endurecido, um coração enrijecido, um coração doentio, quem sabe uma traição, uma dor, uma calúnia, endureceu o seu coração e você perdeu a confiança no ser humano, perdeu a capacidade de amar. Eu quero dizer para você que o nosso Criador, aquele que nos dá o ar que nós respiramos, ele é capaz de nos amar da forma em que somos e nos aceitar da forma que somos e tratar em nós tudo que precisa ser tratado, a fim que sejamos um ser humano que seja alguém, uma referência, né, para o bem e não para o mal. O senhor Vladimir, o filho da Putin, hoje está sendo uma referência para o mal.
mas Deus nos criou, o Criador nos criou para sermos a referência do bem. E você que está ouvindo esse vídeo agora, saiba, você é coroa da criação do Pai. E Deus criou você para que você seja uma bênção nessa terra e reflita a glória dele. E toda escama dos nossos olhos caiam e que sejamos aqueles que de fato representam o Criador aqui na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus tenha misericórdia da Ucrânia. E lembremos bem, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, é um judeu. O que quer dizer isso? Ele está debaixo de uma promessa de Deus, uma promessa vinda de Israel, uma promessa milenar, do tempo do Terrilim, do tempo lá dos Salmos, em que há uma promessa que todos que olharem, todos que orarem por Israel, prosperam e são abençoados. E nós cremos, se de fato Zelensky tem essa raiz, né, Deus está abençoando, vai continuar abençoando, e penso que ainda que Vladimir Putin ganhe essa guerra, ele já perdeu a guerra, dado a resistência do povo ucraniano, que também é um povo de oração. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe a Ucrânia, abençoe o Brasil e abençoe o mundo. Graça e paz.